Entre os vários remakes de jogos que saem hoje em dia, sem dúvida, uma empresa ganhou muito o coração do público. E essa empresa é a Capcom, com o remake de Resident 1, que deu muito certo, e anos depois, o remake de Resident Evil 2, que foi um sucesso astronômico. Muitos adoraram o remake e até acham melhor do que o clássico. E ficaram ainda mais ansiosos quando saiu a notícia que sairia o remake do Resident 3, considerado por muitos o melhor Resident Evil. Mas a Capcom resolveu fazer umas mudanças no jogo que não agradou o público. Hoje eu vou falar sobre essas mudanças e se o jogo realmente ficou ruim do jeito que falam. Você está no canal Felten X, sejam muito bem-vindos. Se gostarem do vídeo, peço que se inscrevam e deixem o like. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Resident Evil 1 Remake foi sensacional. Refez o jogo, a câmera que era usada na época e conseguiu renovar o gênero de terror na franquia. Anos depois, com o lançamento de Resident Evil 2, ganhou o público totalmente. O jogo ficou sensacional, um dos melhores jogos da Capcom até hoje, mesmo mudando algumas coisas do jogo original. A minha opinião e a opinião de muitos é que ele conseguiu superar o jogo original. O jogo ficou realmente muito bom e conseguia trazer um pouco mais aquele clima de terror e tensão que a gente via antigamente nos jogos. Todos aguardavam ansiosamente o remake de Resident 3, que tinha potencial para ficar ainda melhor do que o Resident Evil 2. Mas quando o jogo foi lançado, faltava muita coisa no jogo. O jogo era curto. O Nemesis não passava tanto medo quanto passava nos jogos antigamente. E sem dúvidas foi a maior decepção desses remakes de hoje em dia. Mas será que o jogo é realmente tão ruim? Eu realmente acho que a Capcom devia ter incrementado algumas coisas que faltaram no jogo. Como por exemplo a batalha da Jill com aquele verme gigante naquele momento do jogo. Até mesmo a Jill voltando para RPD. E não Carlos, sendo que faz mais sentido a Jill voltar, porque é ela que trabalhava lá. A Jill se encontrando com o Brad, vendo ele morrer, dava muito mais peso para a história dela e dele. Aquela cena era fundamental no jogo, e infelizmente foi cortada. A única parte que temos da RPD no jogo é a volta do Carlos lá, em um momento específico. E é uma cena muito rápida. Mas realmente, após o remake do Resident 2, que todo mundo jogou várias e várias vezes, seria bom botar de novo a delegacia com a Jill e mais um perseguidor novamente? Não ficaria muito repetitivo? Não estou defendendo o fato de que cortaram essa cena do jogo, porque eu acho ela muito importante. Mas seria muito cansativo voltar para RPD e ter um novo perseguidor. Ficaria muito igual ao Resident Evil 2. E eu acho que a Capcom quis dar uma mudada, para não ficar tão massivo e tão igual ao Resident 2 Remake. Dando até uma sensação que o público queria jogar o Resident 2 novamente, só que com a Jill no lugar do Leon e da Claire, e o Nemesis no lugar do Mr. X. Essa era a impressão que passava. Perseguições do Nemesis foram muito reduzidas, mas isso também não faz o jogo ter ficado ruim. Incrementaram sequências que o Nemesis é mais brutal na minha visão. A cena inicial é avassaladora, fazendo a Jill correr dele e ele quebrando tudo na volta e a Jill ficando muito ferida no final. Mostrava que o Nemesis ainda tinha potencial. Conseguia ser um vilão mais brutal do que o Mr. X. Mas todas aquelas perseguições estilo Resident Evil 2 foram cortadas do jogo, exceto por alguns momentos com a história mais linear. E o público também sentiu falta disso. As novas transformações do Nemesis também não agradaram muito o público, sendo que em certa metade do jogo pra frente, ele simplesmente vira um cachorro, deixando de lado aquela aparência monstruosa que a gente via antes. E aquela cena final com aquele monstro horroroso que ele se torna, não faz sentido algum. Eu não acho Resident Evil 3 Remake tudo isso de ruim que falam.
Pelo contrário, eu gostei muito do jogo, mesmo ele não tendo fator replay nenhum. Não dá vontade de jogar várias e várias vezes igual Resident 2. O que é uma pena. Ele foi, sim, decepcionante, mas não foi tão decepcionante igual o pessoal fala. Ele ainda tem boas coisas. Ele consegue passar uma vibe de terror muito bem igual Resident 2. Outra coisa também que o pessoal reclama são as faltas de leakers em certos momentos. Mas eu também acho que cai na mesma coisa de antes que eu falei. Leakers a gente teve no Resident Evil 2 Remake. A gente queria de novo no Resident 3. Eu gostei dos novos zumbis que eles trouxeram e dos novos inimigos. A Capcom quis sim inovar, mas acabou inovando demais, deixando o jogo muito curto. E isso desagradou os fãs. A Capcom sabe que errou com aquele jogo. E isso fica claro quando a gente analisa o remake do Resident Evil 4, que também superou o Resident Evil 4 clássico, na minha opinião. O Resident Evil 3 clássico é sim melhor do que o Resident Evil 3 Remake, mas o remake não é um jogo ruim, muito pelo contrário, é um jogo muito bom. Claro, ele não dá muita vontade de jogar de novo, como eu falei antes, exceto se você quer pegar as munições infinitas, as armas, e por aí vai. Mas fora isso, não tem muita coisa a mais a ser explorada. O jogo é aquilo, é muito linear. Comparando de novo com Resident Evil 2 Remake, que você ficava na delegacia com muitas coisas para explorar, e um certo tempo depois você voltava lá de novo, e explorava as partes que faltavam. Eu acho que a Capcom acertou em algumas coisas, como não ter deixado a parte da RPD maior, para não ficar tão maçante. Mas para ter ficado menor, não precisava ter trocado a Jill pelo Carlos. Como eu disse antes, a cena da delegacia no Resident clássico da Jill é muito importante pro personagem e pro peso que carrega. Aquele momento simplesmente muda ela por ver um amigo morrer. Jill! Brad! We've got a... Mas apesar dos vários erros e acertos em Resident Evil 3, o jogo não é ruim. Mas cada um tem sua opinião. Uma coisa que todos concordam, pelo menos, todos que são fãs de Resident Evil, é que a Capcom está se redimindo dos erros que cometeu antigamente. Vou fazer um vídeo falando como Resident 7 salvou a franquia. E depois do fracasso do remake de Resident Evil 3, conseguiram um grande feito de ter feito o Resident Evil 4 Remake ser melhor do que o clássico. E isso é absurdamente notável para essa empresa. A única coisa que devemos torcer e esperar é que consiga arrumar também Resident Evil 5 e 6. E o remake do Code Verônica que foi anunciado recentemente seja muito bom. Somos fãs e estamos sempre torcendo para essa empresa. E isso não vai mudar. Do mesmo jeito que ela quer lucros, a gente quer bons jogos. Se gostaram, deixem o like e se inscrevam. Esse é o fim do vídeo e até algum outro vídeo.